Olá, pessoal! Estamos aqui dando início a mais um episódio do nosso podcast Minutos de Cura. Um podcast pensado exatamente para que vocês consigam entender um pouco sobre a fisiologia do corpo de vocês, que vocês consigam, a partir dos ensinamentos que a gente leva aqui, entender que vocês são os autores da própria saúde, que hoje a medicina é uma via de mão dupla, ou seja, a gente entrega e vocês devolvem. Em que sentido? No sentido de que nós somos apenas canalizadores da saúde. E esse entendimento que a gente leva para vocês é exatamente para que vocês possam difundir isso para familiares, para amigos, e a gente consiga cada vez mais um mundo mais cheio de saúde, mais cheio de alegria, né? Que é o que a gente pede para viver e morrer jovem o mais tarde possível. E essa é a ideia. Então hoje a nossa convidada especial é a doutora Júlia Teles, que também faz a parte de nutrologia, a parte de medicina preventiva. E a minha ideia foi trazê-la aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre obesidade, né? Uma pandemia que afeta o mundo inteiro, o sobrepeso, a obesidade, a dificuldade em perder peso e tudo o que essa doença gera de malefícios para a nossa saúde mental, espiritual, corporal. Então, bem-vinda, Júlia, muito Obrigada, bem-vinda. Mari, é um grande prazer, viu? Muito obrigada pelo convite. Imagina, sinta-se em casa e eu quero que seja um bate-papo bem legal para que as pessoas consigam curtir esse momento, assim como a gente curte quando a gente está falando do que a gente gosta, né? Então, eu queria que Mesmo. você falasse um pouco, você falou super bem no nosso último encontro lá, a gente fez um encontro lá na clínica sobre, da Semana da Mulher, né? E você falou uma coisa bem legal sobre os carboidratos, por que que a gente aumentou a ingestão de carboidrato, por que que isso ocasionou esse boom de aumento de gordura corporal, de sobrepeso. Então, quero que você abra aí nosso podcast falando um pouco sobre isso. Joia. Pois é, Mari. A gente percebe que nem sempre existiu, né? Sempre existiu a doença do sobrepeso e obesidade, mas não nessa dimensão, né? A gente consegue ver no nosso dia a dia, passeando no shopping, na praia, onde for, no supermercado, a gente vê realmente que as pessoas estão com muito sobrepeso, muita obesidade, né? Mais ou menos 50% da nossa população já se encontra pelo menos com sobrepeso. Então a gente percebe que alguma coisa mudou, né, no nosso comportamento, nos nossos hábitos, para que tenha tido esse boom e como você falou, né, hoje a gente tem uma pandemia. Até pouco tempo atrás, inclusive, tinha algumas populações que estavam, digamos, um pouco imunes à obesidade, como os japoneses, coreanos, mas hoje em dia nem eles mesmo, né? Eles, digamos que eles foram as populações que mais tardaram, né? Mas hoje em dia também já tem uma grande parte da população com sobrepeso e obesidade. E isso está relacionado muito com um período mais ou menos em 1970, 1980, quando veio a hipótese de que a gordura trazia infarto, né, do miocárdio, né? E isso gerou logo uma relação como se a gordura da dieta tivesse relação direta com essa gordura que estava levando a infarto, que a gente sabe que não é verídico. Inclusive, esse estudo que fala isso tem vários vieses, né? Totalmente errado esse estudo. Foi o grande boom do colesterol, né? Exato. Em que todo mundo quis baixar os níveis de colesterol, achando que colesterol era causa de infarto. Que infarto era doença de aumento de colesterol. E hoje a gente sabe que não é. E hoje a gente tem uma grande briga, pessoal, para fazer com que os médicos entendam que o infarto não é uma doença de colesterol. Às vezes a gente consegue fazer com que o paciente entenda e não consegue fazer com que o médico mais cartesiano entenda, né? O médico entra na caixinha e fica difícil sair e abrir a visão para uma outra forma, né, Ju? Exatamente. E aí acabou que quando eles viram que a gordura, né, eles imaginaram que a gordura ali dietética, o colesterol estava trazendo esse infarto, eles tinham que encontrar alguma alternativa, né? E acabou que a proteína é muito cara, menos palatável que o carboidrato, e acabou que quando a gente tem 3 grandes macros, né, que é a gordura, a proteína e o carbo. Então, se eu reduzo a gordura e a proteína não é tão conveniente, já que é mais caro e não é muito palatável, então eles colocaram carboidrato. E aí acabaram que colocaram mais o carboidrato refinado, que é um carboidrato mais barato, né? Economicamente falando, isso daria certo, né? Então, acharam que isso ia ser a resolução dos problemas, né?
Então, não só não resolveu o infarto, né? Muito pelo contrário, a gente só aumenta, né? É só o que a gente vê e só aumentou o sobrepeso e a obesidade. E a gente fala muito que esse carboidrato refinado, nada mais é o refinamento, é quando você isola esse carboidrato o máximo possível, né? Refina aquilo ali e deixa só aquele pozinho, que aí acaba que quanto mais fino, né, mais fácil de passar pelo nosso intestino, que é a nossa peneira. E aí acaba que isso traz várias alterações hormonais, inclusive do hormônio que é mãe ali, responsável do processo de obesidade, que é a insulina. Então, quando a gente coloca só esse carboidrato refinado, puro, eu tenho picos enormes de insulina toda hora, toda hora. E a insulina, ela traz grandes reservas energéticas em forma de gordura, que nada mais é o sobrepeso e a obesidade. Diferente do que a gente vê, por exemplo, que a natureza é muito sábia, né? A maioria dos carboidratos da natureza, como a fruta, ela vem rica de fibra, muito rica em fibra, muito rica em gordura, né? Digamos, o abacate, né? Que já tem muita gordura, né? Ele já é uma fruta que tem menos carboidrato, né? Tem mais gordura saudável. Seja uma banana, seja uma maçã, tá certo que a gente tem um carboidrato ali, existe o açúcar, né? Mas é uma fruta cheia de fibra. E a fibra, até muitos autores falam que é como se fosse um antídoto, um protetor do carboidrato. Porque quando a gente coloca a fibra ali, ou então a gordura saudável junto com o carboidrato, reduz muito, né? Digamos que dificulta essa peneira. E ao invés de eu ter um grande pico de insulina, eu já tenho um pico de insulina muito menor. E isso é muito favorável à manutenção do peso, né? Isso serve muito, pessoal, quando a gente fala em suco, tá? Porque a fruta, né? Quando a gente faz o suco, a gente está tirando basicamente apenas a frutose. Tirando todo o bagaço da fruta, as fibras no caso, a gente acaba aumentando esse pico de insulina quando o paciente ingere sucos. Por isso que a gente fala, obesidade retira suco, mesmo suco da fruta. Fala, mas eu tomo suco da laranja, da fruta, é saudável. Não é, chupa a laranja. Né? O bagaço vai diminuir esse pico de insulina e vai melhorar toda a absorção também da fruta, de nutrientes, de vitaminas, de minerais. Isso que você falou é muito interessante, Ju, porque diminuiu-se a ingestão de gordura da alimentação, aumentando a ingestão de carboidrato, colocamos mais estatinas, que são medicamentos para baixar colesterol na população geral, e o número e a incidência de infarto só aumenta exponencialmente de lá para cá. Então, a gente tem que colocar a mão na cabeça e pensar o que está de errado, né? Se o infarto era doença de colesterol, por que a gente está cada vez mais com colesterol menores, usando medicamento e a doença tem aumentado cada vez mais? É isso que eu chamo você paciente, você leigo, você profissional da saúde, a pensar sobre isso. Porque, gente, a informação tá aí. A informação tá. É só você colocar no Google, PubMed, um site de vários estudos científicos médicos. É só colocar. A gente não pode mais entender e absorver as coisas de orelhada, né? A gente tem que sentar e estudar e ler, porque não dá mais pra gente acreditar no que a medicina é uma medicina baseada em evidências transitórias, né? A gente muda mesmo. Que bom que a gente muda, que bom que a gente evolui. Que bom que um medicamento que antes, há 10 anos atrás, era tido como bom, a gente vê que ao longo de 10 anos ele faz mais mal do que bem. Nossa mãe, tá aí a prova, nossa mãe mandava o quê pra gente lanchar na escola? Biscoitinho, Cheetos, suquinho de caixa, né? Biscoito polivitamínico, porque achava-se que era bom. A gente tenta acertar, só que quando a gente entende que o erro mudou, que a gente não precisa mais errar naquilo, né? A gente muda. Então, qual é a dificuldade de mudar, se é pro bem? Reconhecer, né, Mari? Às vezes tem pessoas que ficam ali presas naquele pensamento e não reconhecem o erro ou não querem reconhecer. Mas, é mais fácil, né? Toma um remedinho aqui, seu colesterol vai estar baixo. Se você infartar, não foi culpa do colesterol. Foi outra causa que aí já lavo as minhas mãos, fiz minha parte, baixei seu colesterol e acabou. É isso que a gente vê hoje em dia, né? O médico não se preocupa com o todo, simplesmente em tratar um papel, baixar um colesterol e acabou. Como se fosse, pronto, esse é o papel e acabou-se, né? Mas não é, né? O corpo humano, ele é muito mais complexo, né? A gente tem que tratar o corpo como um todo.
E não só apenas com a estatina, né? Na verdade, a estatina, como você mesma falou, acaba vindo com outros problemas e acaba que, às vezes, dá a falsa impressão ao paciente que está tudo certo e os hábitos de vida não melhoram, que, na verdade, o que muda de fato, o fator de risco cardiovascular, são a mudança, né, dos hábitos de vida. Que esses hábitos são construídos ao longo de anos, tá, pessoal? Quem nunca ouviu falar de uma história assim? Ah, fulano era obeso, e aí mudou o estilo de vida, né, emagreceu 20 quilos e infartou depois que emagreceu, né? O colesterol estava normal, enfim. Por que isso acontece? Porque a lesão na microcirculação, né, a lesão inflamatória, ela aconteceu há muito tempo. Então ela estava ali já prestes a explodir. Então, o que eu falo, quanto mais cedo a gente conseguir fazer essa mudança, mais benéfico isso será para a saúde. E além disso, hoje, a gente entende que tem 2 fatores protetores cardiovasculares quando a gente fala em colesterol, triglicerídeo, né? Que não é mais o colesterol total. Não é o colesterol total que vai dizer se você tem risco cardiovascular aumentado ou não. A gente olha sempre para o triglicerídeo, que é o que reflete diretamente a alimentação. Basicamente, toda fonte de triglicerídeo é alimentar, né? E o HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade, que é uma lipoproteína que é capaz de limpar, né, a gordurinha que está ali na artéria e capaz de proteger o nosso sistema cardiovascular. Então, a gente faz muito essa divisão hoje, triglicerídeo dividido por HDL. Se essa divisão for menor do que 2,5, a gente fica tranquilo, mesmo com colesterol total um pouco mais alto, não tem problema. Porque isso quer dizer que o paciente se alimenta bem, tem um triglicerídeo baixo, treina, tem um HDL alto e tem fontes nutritivas de gordura alimentar que proporciona um HDL alto. Então, nada de olhar só para o colesterol total, tá, gente? Vamos olhar para o todo do paciente. Sem contar que colesterol, LDL, lipoproteína de baixa densidade. Qual o nosso órgão que mais precisa de LDL? Cérebro. Né? O cérebro, muitas vezes a gente pensa em baixar colesterol, pensando só no coração, mas a gente esquece que a gente tem cérebro que necessita de colesterol. Hormônios que necessitam de colesterol. Hormônio que é formado a partir de colesterol. E é por isso que a gente vê o queijo. Quais são as pessoas que têm mais colesterol aumentado? Mulheres de meia idade. Exatamente, né? De meia idade para cima. Menopausa na mulher e andropausa no homem. Pela falta do hormônio, gente. Exatamente. É o que eu falo para os pacientes, né? Paciente menopausado, andropausado, né? Chega já um pouco assustado lá no consultório, mas doutor, isso aqui, né, esse colesterol não é para tratar? Isso aqui é um cenário que a gente espera, na verdade, né? Porque como seus hormônios esteroidais, que como vem do nome esteroide, provém do colesterol, como eu parei, né, tem uma falência ovariana, digamos assim, no caso da mulher menopausada, se eu não tenho os hormônios mais produzindo, sobra matéria-prima, né? Aquele colesterol que antes era utilizado para fabricar os hormônios, não está mais fabricando, então sobra matéria-prima. Então, aquilo ali está ali de forma natural, né? Existe esse aumento natural ali que a gente vê mesmo. E o que acontece muito? Tá lá, a mulher menopausada, com queda nos níveis de todos os hormônios, com o colesterol aumentado, tanto por uma alimentação errada, porque existe, né, cerca de 15 a 20% do colesterol provém da alimentação. Alimentação errada, mais deficiências hormonais, sobra colesterol, uma mulher inflamada, sedentária, com sobrepeso, porque a falta dos hormônios gera nela um desânimo, no qual ela não tem vontade de se levantar, de praticar uma atividade física. E aí começa a bola de neve, que gera inflamação e que ela pode até infartar. E a gente nem para pensar que o infarto ele pode ser em decorrência das deficiências hormonais, associado sim ao excesso do colesterol, que nesse caso aí já é inflamatório pelo sedentarismo, pelo sobrepeso. Gente, é um mundo de coisas assim que não dá pra gente simplesmente olhar para um colesterol e dizer, você tem risco de infarto, toma aqui uma estatina que a gente vai melhorar. E nessa paciente pode até piorar, né? Porque baixa mais ainda hormônio, aumenta mais ainda desânimo e aí continua naquela bola de neve que vai só gerando danos à saúde da mulher, né? Perfeito. E a obesidade vem ligada diretamente com o infarto, né? A obesidade, ela aumenta muito o risco de eventos cardiovasculares, né? A obesidade, ela traz uma inflamação, né, sistêmica, que a gente chama silenciosa, entre aspas, né? Porque não é muito silenciosa, que a gente vê vários
quem tem esse olhar mais do corpo inteiro, né? A gente consegue perceber os sinais, né? Talvez seja silencioso para outras pessoas, mas é uma inflamação ainda chamada silenciosa que vem com todas essas lesões, essas microlesões vasculares, cronicamente, vai trazendo esse risco, né, de infartos e entre outros efeitos, até mesmo doenças degenerativas, né, da região cérebrovascular, né? Então tá bem relacionado. Eu sempre faço essa comparação, eu acho muito legal, porque as pessoas entendem, né, em relação ao colesterol. Imagina o nosso vaso sanguíneo, como se fosse um dedo, nosso dedo. Imagina o colesterol como se fosse um algodão. O dedo que não está inflamado, o dedo que está limpinho, o dedo que está saudável, se a gente pegar um chumaço de algodão e passar pelo dedo, aquilo não vai acontecer nada, né? Não vai inflamar, não vai grudar, nada, absolutamente nada. Assim é o nosso vaso, nosso sistema circulatório anti-inflamado com o colesterol alto. Se está aqui meu dedo anti-inflamado, se eu colocar meu dedo dentro de um saco de algodão, o que acontece? Nada. Agora, se o meu dedo estiver friável, inflamado, cortado, arranhado, ele começa a liberar uma secreção aquosa, uma secreção de inflamação. E aí, o pouquinho de algodão que eu coloco ali no dedo, aquilo faz com que o algodão grude. E isso vai gerando o quê? Vai gerando naquela região pontos em que o algodão vai grudando e aquilo vai gerando, né, trombos, né, esses trombos grudados na circulação, no vaso sanguíneo, que aumentam o risco de infarto. Então, imagina o nosso vaso sanguíneo inflamado. Nosso vaso sanguíneo está inflamado e tem um colesterol um pouquinho acima, aquele colesterol ele vai grudar naquela parte inflamada do vaso. E isso vai gerar, né, o aumento de risco cardiovascular e assim vai. Então, tudo é uma questão de ponto de vista, de olhar de uma forma mais integral e de entender que a alimentação é o ponto principal na inflamação. Principal, não tem para onde a gente fugir. Açúcar refinado, carboidrato refinado, os fast foods, os corantes, os acidulantes, aqueles alimentos que a gente nunca viu na vida, nunca sabe o que é isso. Ah, tá aqui, um ensacado, vou comer porque dizem que é bom. É o que muita gente faz, né? Então, é isso, gente. A influência que isso gera na obesidade, no sobrepeso, nas doenças neurodegenerativas, como a Júlia falou, cardiovasculares, no sistema hormonal e no sistema nervoso central, né, Ju? Com depressão, com desânimo, com ansiedade. Exatamente. A gente pode até falar um pouquinho do Alzheimer, né? A gente tem muito... Em algum momento veio muita história de que a gente precisava comer a cada 3 horas, fazer ceia, né? Às vezes até alguns profissionais orientando o paciente a fazer aquela alimentação, comer mesmo que não esteja com fome, né? E aí acabou que isso trouxe muito redução do jejum noturno. E a gente sabe que a cetose, que acontece durante o jejum, seja ele noturno, diurno, mas que a gente naturalmente deveria ter noturno todo dia que a gente dorme, toda noite que a gente dorme, né? E essa cetose que acontece, ela é primordial para a manutenção da saúde de vários sistemas, inclusive sistema cerebrovascular. E aí se fala muito, inclusive tem vários estudos que falam, tem até um que é a cura do Alzheimer, que fala sobre o jejum, inclusive seja o jejum noturno ou mesmo o jejum intermitente de mais horas, quando bem feito, bem trabalhado, bem prescrito, ele pode ser uma chave como prevenção do Alzheimer. E aí a gente vê essa correlação com a obesidade e o aumento também de incidência do Alzheimer, né, nos últimos anos, porque a gente tem aumentado muito as vezes que a gente come, inclusive o comer noturno, ou a ceia, ou se obrigar a comer de manhã cedo. Às vezes tem muitas pessoas que não estão com fome de manhã cedo, talvez pudesse esperar mais um pouquinho e deixar para um pouquinho mais tarde. Então tudo isso trouxe uma redução dessa cetose e acabou talvez, né, isso é uma coisa que os cientistas falam, né, uma hipótese de que talvez tenha aumentado os índices de Alzheimer. Verdade. A gente começou a não respeitar o nosso corpo, né?
não respeitar a vontade do nosso corpo. Porque não é só a nossa cabeça que tem vontade. Ah, eu tô com vontade de tomar um banho de mar. Ah, eu tô com vontade de assistir uma série. Isso são vontades nossas, mentais, enfim. Mas o nosso corpo também manifesta vontade de comer ou não comer. A gente passou a não respeitar isso. A gente passou assim, ultrapassar essa fronteira e obrigar o nosso corpo a comer. Dar comida, vou dar comida. Meu estômago não está com fome, mas eu tenho que comer. Eu não quero tomar um banho de mar, mas eu tenho que ir. Ninguém faz isso obrigado, né, gente? Então, por que a gente vai obrigar o nosso órgão a digerir um alimento se ele não está afim? Teve esse boom aí da alimentação de 3 em 3 horas. E eu sempre digo isso, eu acho que toda dieta funciona a partir do momento em que a gente muda, né? Então, se você estava comendo uma vez ao dia, e uma vez ao dia você comia um mega fast food, se você começa a comer de 3 em 3 horas pouquinho e comida saudável, você vai emagrecer. Então, tudo que muda o nosso metabolismo consegue fazer com que a gente perca peso, enfim. Mas o jejum é desde sempre, né? Desde os primórdios, da época da caverna, da época das cavernas, não existia você comer de 3 em 3 horas. Não existia tanta comida disponível. O homem tinha que ir para caça para poder conseguir, né? Pegar os animais, enfim. As mulheres tinham que cozinhar, também tinham que ir para a roça, pegar os legumes. Então, tanto que não existia obesidade naquela época, né? Teoricamente, a gente não tem relatos disso. Você vê os deuses gregos, daquela época antiga, da Grécia Antiga, não tem. Você olha no livro, você não vê nenhum deus grego obeso, nenhum deus grego gordo. Você não vê naquela época antiga. Então isso realmente foi se modernizando a partir do momento em que a gente facilitou a comida. O que é mais fácil, eu como melhor, eu como mais, e aí engorda mais porque a gente tem sempre a compensação, né? E junto com isso, vieram também os medicamentos, né, para controlar a obesidade, que alguns de grande valia hoje em dia para a obesidade. Mas assim como todo medicamento é o que a gente entende hoje, a gente não sabe o que vai vir daqui 10 anos. A única coisa que a gente sabe que não causa mal à saúde é a mudança do estilo de vida, que já está mais do que comprovado. Hoje a gente tem algumas medicações que teoricamente não causam mal, causam bem, mas a gente não sabe o que vai acontecer no nosso corpo daqui a 10, 20 anos, né? A gente presume-se e reza para que não aconteça. Mas se a gente quer realmente, pessoal, ter saúde de uma forma segura, é só a gente voltar assim, a 5 mil anos atrás, até mesmo antes de Cristo, né, que é a medicina indiana, a medicina ayurvédica, que é a mais imutável que tem. Por que é imutável? Porque é a natureza não muda, né? Então, se a gente quer realmente mudar o estilo de vida, ter força de vontade, começar a ter hábitos para isso, né? Perfeito. As medicações para a obesidade, elas, como qualquer medicação, a gente tem que colocar muito na balança, né, Mari? Porque toda medicação, eu costumo dizer que tem indicações, contraindicações e possíveis efeitos colaterais. E como nossa medicina, né, graças a Deus, ela sempre se evolui, então, realmente, como você diz, a gente pode chegar daqui 10 anos e falar, nossa, aquela medicação não era tão boa. Mas quando a gente está dentro de uma doença como a obesidade, que traz tantos outros riscos à saúde, a gente começa a se pensar e colocar na balança se aquilo ali talvez não valesse a pena tentar. Ainda mais quando a gente está junto na educação, ali lado a lado com o paciente, para ele melhorar os hábitos de vida e assim que possível a gente conseguir retirar essa medicação. Eu sempre gosto de dizer para o paciente que a medicação ela pode ser uma bengala para ajudar ele a andar, mas que ele precisa andar sozinho. E aí, como qualquer medicação, a gente precisa sempre pensar em tratar a causa. E a causa são todas as outras coisas, né? Como muitas vezes tem pacientes com essas alterações de hábitos ou pacientes com insônia, né? Que está muito ligada ao crescimento e ganho de peso. Então, é procurar o que está acontecendo, seja comportamental, familiar, alguma outra medicação que esse paciente está usando que está aumentando o apetite dele. Tem muita coisa ali na história do paciente para a gente ver e conseguir tratar. E que essa medicação voltada para a redução do peso, ela seja de fato uma coisa transitória. Afinal, quando eu retiro a medicação, se eu não cuidei da base, invariavelmente vai vir o retorno do peso, né? Sem dúvida. Engraçado que a gente está tratando uma paciente, né?
E obesa, precisando perder peso, enfim, com alterações emocionais intensas. E eu fiz um caminho com ela que até nem costumo fazer, sabe? Eu fiz o caminho dos hormônios. Porque eu olhei e disse, nossa, tem muita alteração hormonal aqui, eu não vou conseguir estimular a mudança do estilo de vida dela se eu não der um chá de ânimo nela. E como é que eu vou dar um chá de ânimo nela? Otimizando os hormônios. Né? A obesidade é uma doença hormonal, o tecido adiposo é um órgão endócrino, libera hormônios, hormônios do mal, hormônios que estimulam o nosso apetite, hormônios que estimulam a inflamação. Eu disse, peraí, vou fazer o caminho inverso. Uma mulher obesa, com bastante gordura, com predominância estrogênica, com hormônio inflamatório, vou organizar aqui. E aí, comecei a organizar o hormônio dela, os hormônios, e ela me disse, Marina, eu tô com outro ânimo, hoje eu não quero mais nem perder peso, nem tô mais focada no perder peso. Eu tô tão feliz comigo, eu tô com vontade de ir pra academia, eu tô vendo meu corpo mudando, sem aquele esforço gigantesco que eu passava uma semana com a boca fechada e não perdia nada e meu corpo não mudava. Então, toda doença endócrino-metabólica, né, que acompanha a obesidade é algo muito sério para a gente cuidar. E, por erro da informação, muitas pessoas têm medo do hormônio. Muitas pessoas temem o hormônio e pensam, o hormônio dá câncer. Dá câncer do jeito que ela estava. Com predominância estrogênica, intoxicada por estrogênio, faltando hormônio bom, sobrando hormônio ruim. Então, quando a gente vem e equilibra os hormônios, pessoal, a obesidade, ela responde, porque doença nenhuma se instala em um corpo que está em equilíbrio. Nenhuma doença, obesidade, nada, absolutamente nada. Perfeito. O pessoal deve estar falando assim, para elas é muito bom falar isso, né? Porque elas não têm obesidade, elas não têm sobrepeso, enfim. Mas, gente, não. Às vezes a gente não tem, mas a gente já foi. Por exemplo, eu tenho meu passado negro, tá? Gente, na época da... Tu tem também, né? Uhum. Na época da minha residência, que eu fazia anestesia em São Paulo, né? A melhor época, a hora do plantão era a hora da pizza com a Coca-Cola. Então, a gente ficava esperando das 9 horas da noite para vir aquelas 2 pizzas de 4 queijos, de pepperoni, a Coca-Cola de 2 litros, a pizza doce depois. E aí, o que acontecia? A gente ia dormir, como diz aqui o nordestino, empanzinado, né? Empanzinado. Mas era tão bom, gente. Mas, assim, eu era magrinha, mas era totalmente inflamada, né? A falsa magra, totalmente inflamada, sem saúde. Então, existe a genética e existe o que a gente faz com o nosso corpo para estimular a genética de forma positiva ou de forma negativa. Então, a gente tem esse passado negro, né, Júlia? Faz parte. Faz parte. Quando eu fiz intercâmbio, adolescente, eu passei 1 ano fora e foi ali mudança completamente, né? Eu tinha em casa meus pais, né, que faziam o meu alimento bonitinho, arroz, feijão. Então, quando eu viajei, era mais fast food, porque era mais barato e mais prático. Nossa, eu ganhei 15 quilos, né? Alterações hormonais intensas, androgenicidade grande, porque aí eu descobri que eu tinha ovário policístico, né? Aumentou muito a minha resistência insulínica. Então, muita acne, muita oleosidade, muita queda de cabelo. E não foi fácil, tá? Mesmo eu tendo um passado sempre muito ativa, né? Eu sempre fiz dança, né? Sempre fui movimentada, mas eu tive essa mudança alimentar e lá também não sedentária. Então foi bem difícil retomar, porque, enfim, né? Foram grandes quilos, mas consegui, graças a Deus, né? Tive ajuda na época, ajuda profissional na época. E foi quando eu descobri que eu tinha um ovário policístico, né? E a síndrome do ovário policístico, ela tem como base patológica a resistência insulínica, que não é fácil, né? E às vezes até junto com resistência leptínica, né? Que a leptina é nosso hormônio que traz a saciedade. Se eu tenho resistência a ela, eu tenho dificuldade de ter essa saciedade. Mas, né? Tudo a gente consegue resolver, reequilibrar, e aí foi aí que eu consegui me reeducar, né? Digamos assim. São as doenças inflamatórias que acompanham a obesidade e o sobrepeso, né, gente? Vamos lá, a gente pode falar aqui 1 milhão, mas síndrome dos ovários policísticos, endometriose, hipotireoidismo, hipertensão, diabetes, Alzheimer, demência precoce. Olha aí, gente, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso pode acompanhar a obesidade, né? Infarto agudo do miocárdio, AVC. Vocês conhecem algum idoso obeso?
É muito difícil, né? É muito difícil a gente... Um idoso de 80 anos. É muito difícil. Pode até ser que tenha, mas é muito difícil a gente ver. Mas por quê? Porque o obeso, ele não dura muito, gente. Não tem a estimativa de vida do obeso é muito pequena quando comparada a quem não é obeso. Você não vê centenários obesos. Você não vê. Os centenários, eles são magrinhos. Eles têm energia, eles têm saúde, eles são magrinhos. Então, o mundo é dos magros. Até porque quanto mais a gente come, mais radical livre a gente gera. Quanto mais radical livre a gente gera, mais a gente gasta os nossos telômeros, que é a fonte da longevidade, né? Então, comer menos, aí entra o jejum, né? Você come menos, você aumenta telômero, você aumenta a longevidade. Você coloca alguns antioxidantes que são importantes, você aumenta a longevidade, porque você aumenta telômero. E aí vai. E essa é a ideia, é a gente estimular a saúde das pessoas através dos hábitos de vida, né, Júlia? É assim, essa é a questão, o grande X da questão da obesidade hoje em dia. E lembrar que o tratamento, ele pode ser de passinho em passinho e tá tudo bem, né? A gente não precisa ter essa pressa louca, né? Lembrar que cada paciente, cada pessoa tem o seu tempo, né? Às vezes é uma pessoa que tem hábitos completamente errôneos, mas que até então acreditava que estava fazendo certo. Então, ali, para aquele momento, são vários choques, né? Então, aos pouquinhos, para reorganizar, e às vezes aquele erro alimentar, aquele erro de hábito está dentro de casa. Para você mudar o hábito dentro de casa, não é da noite para o dia. Então, cada um tem seu tempo, cada família tem seu tempo, e está tudo certo, está tudo bem. O importante é começar a tratar. Pra gente terminar, eu acho muito interessante isso, que muita gente fala assim, eu tenho colesterol alto, mas é de família, minha família toda tem, né? Eu tenho diabetes, mas é de família. Gente, colesterol e diabetes não são doenças hereditárias, tá? Aliás, são hereditárias a partir do momento em que passa de pai para filho. Os hábitos alimentares passam de pai para filho. É hereditário o quê? Hereditário porque o que o pai come na mesa, o filho come. Então, se o pai tem alterações ali endócrino-metabólicas decorrentes da alimentação, ele vai passar para o filho também. De forma hereditária, depende, não genética, né? De forma hereditária, passa de pai para filho nesse sentido, os hábitos passam. Então, esse negócio de que colesterol alto é familiar, diabetes é familiar, não é, tá, gente? Óbvio que existem doenças de colesterol, que não é o que a gente está falando aqui. A gente está falando de hábitos de vida, de obesidade, de sobrepeso, tá? Então, esse ponto eu quero deixar claro para vocês. Que o pai senta, o exemplo que o pai dá, é muito importante. Eu estava aqui com a minha filha. A minha filha, ela é a coisa mais linda do mundo, gente. Ela ama chocolate. Qual criança que não gosta, né? A gente gosta. Ela chega, ela sabe que não é saudável. E teve um dia que ela sabe que suco de caixa também não é saudável. Teve um dia que ela chegou, ela experimentou um suco de caixa sem me pedir. Suquinho de uva de caixa. E aí depois ela veio me falar, mamãe, eu provei capo. Que é um suco de uva de caixinha. Eu, sério, filha? Mamãe, mas eu não gostei. Eu disse, que bom. Você não gostou. Eu também não sou daquela que, sabe, digo, proíbo, não. E aí? Que bom que você não gostou, filha, porque faz mal pra saúde. Ela olhou pra mim e fez, mamãe, faz mal pra saúde? Faz, filha. Ela, mamãe, eu tô com muito medo agora. Medo de quê, filha? De eu ficar dodói. Não, meu amor, você não vai ficar dodói. Você ficaria dodói se você tomasse isso direto, se fosse uma coisa da sua... Você tomasse de manhã, tarde, de noite. Você provou, não gostou, ótimo. Vamos agora tomar e comer o que é saudável, né? Então ela come a comidinha dela, ela come alface, ela tem 4 anos, ela come alface, ela come tomate, ela come cenoura, e ela me vê comendo e ela quer comer também. Então isso é o mais importante, é o que a gente passa. É muito difícil você chegar para você falar assim, filho, não coma isso, você estando comendo. Não tome Coca-Cola, você tomando, né? Então, eu vi também um meme esses dias, tava a mãe, o pai e o filhinho comendo pizza e o pai dando um pedaço de pizza pro cachorro. E aí a mãe gritava e dizia assim, fulano, não dá pizza pro cachorro porque ele vai ficar doente, ele vai ter dor de barriga, ele vai passar mal, ele vai infartar. E a família toda comendo aquilo, né? A coisa mais engraçada, essa comparação. A gente não dá pro cachorro, mas a gente come. Porque o cachorro passa mal e a gente, teoricamente, não, né? Então era mais ou menos isso que eu queria passar para as pessoas, essa conscientização, né, da obesidade, do sobrepeso, do que a gente pode fazer. Era mais isso, Ju. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Mari, a oportunidade.
sempre é importante a gente ter essa abertura para falar sobre uma doença que a gente precisa falar, que está cheia de tabu, mas que precisa quebrar, né? Informação boa a gente precisa compartilhar, né? É isso aí, gente. Muito obrigada. Terminamos mais um episódio. Obrigada a vocês que estão aí assistindo, ouvindo no Spotify, no YouTube, no Instagram. Acompanhe a gente, acompanhe aí o podcast Minutos de Cura. Curtam, compartilhem, porque como a Júlia falou, informação de qualidade, gente, e de graça, não tem coisa melhor. Então isso é muito bom para a gente poder realmente começar a criar nossos filhos de forma mais saudável, ter essa consciência alimentar, consciência mental, consciência de que a obesidade é muito além de comida. A obesidade a gente precisa cuidar de forma realmente para que a nossa sociedade tenha saúde. E eu digo muito, nós médicos somos responsáveis até pela formação do caráter das pessoas, viu? É sério, porque equilibrar os hormônios deixa a gente mais tranquilo, mais calmo, mais feliz. Isso interfere muito nas relações pessoais e na nossa relação com a comida, né? Com certeza. Então, muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada, Ju. Muito obrigada. Beijo.